Nunca foi tão necessário como nos dias de hoje falar sobre esse tema. O cristão pode ser homossexual? Como que a igreja deve lidar com isso? Eu vou comentar com vocês hoje nesse vídeo, à luz das escrituras, o que é que o senhor pensa sobre o homossexual, como devemos lidar com essa situação dentro das igrejas. Chegou a hora de teologar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Espero ajudar você um pouco com esse tema tão polêmico e tão importante, tão necessário na atualidade falar sobre homossexualidade. Quem é de uma geração passada sabe que há 20 anos atrás, 30, 40, não se falava como se fala hoje em dia sobre homossexualidade. E a igreja está enfrentando essa realidade, coisa que no passado a igreja não precisava lidar com tanta veemência. Hoje ficou mais do que comum nós vermos nas igrejas pessoas com tendências homossexuais. Então eu quero trazer para você aqui um pouco de conhecimento, um pouco de direção. Você que é um cristão ou até você que é um homossexual, você vai assistir esse vídeo aqui e você vai ver uma posição equilibrada com relação à Bíblia, com relação à verdade, com relação ao pecado. E eu quero trazer isso tudo à luz das escrituras aqui para você. Esse tema, irmãos, é pouco comentado. Quando alguém comenta, é porque quer gerar alguma polêmica, e polêmica dá views, polêmica dá resultado aqui no YouTube, no Facebook. Essa não é a minha intenção aqui, né? Há pessoas que na hora de falar, elas acabam sendo agressivas, mal educadas, às vezes mal intencionadas e sem nenhum tipo de respaldo ou conhecimento no assunto, vão jogando e despejando de uma forma religiosa, muitas vezes, um peso sobre uma pessoa que está precisando de ajuda, muitas vezes. Por outro lado, outras igrejas ou outros cristãos, por serem tão amorosos e tão cuidadosos, deixam de falar a verdade também e acabam sendo covardes no ponto de explanar o que realmente a Bíblia fala sobre homossexualidade. Então, juntando amor e firmeza, porque eu posso ser firme e mesmo assim ser amoroso, e eu posso ser amoroso e mesmo assim falar a verdade. Então, de uma forma equilibrada, quero trazer aqui para você um pouquinho de sabedoria. Irmãos, existem 3 tipos de palavras que nós falamos sobre os homossexuais. Então você conhece, você já ouviu homossexualidade, homossexualismo e homoafetividade. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá? Homossexualidade, pessoas que sentem atração a pessoas do mesmo sexo. A palavra homo quer dizer igual. Então, pessoas que sentem atração a pessoas de igual sexo, do mesmo sexo e não do sexo oposto, como seria um heterossexual. O homossexualismo, pessoas que praticam sexo com pessoas do mesmo sexo, tá? E homoafetividade é aquela pessoa que tem afeição e afeto por pessoas do mesmo sexo. Um detalhe aqui, tá, irmãos? Todo mundo é homoafetivo, ou pelo menos deveria ser homoafetivo. Eu e você, qualquer pessoa normal é uma pessoa homoafetiva. Ou seja, nós temos afeição e temos afeto por pessoas do mesmo sexo. Então eu tenho afeto pelo meu pai, tenho afeto pelo meu irmão, tenho afeto pelos irmãos da igreja, pelo meu pastor. Todo mundo que ama o próximo é uma pessoa homoafetiva. Então, na verdade, né, o ativismo gay quer ressignificar algumas palavras. E, na verdade, acabam usando palavras que não existem no vocabulário, homofobia, querendo inventar algumas coisas e principalmente mudar um pouco a conotação de homossexualismo. Não, homossexualismo é no reino animal e, na verdade, aqui é homoafetividade porque está baseado no amor e não somente no sexo e tal. Tudo uma tentativa para mostrar que aquilo que é certo é errado e aquilo que é errado acaba se tornando certo numa cultura. Então existe uma cultura por trás de tudo isso trabalhando a favor de fazer com que isso seja normal para qualquer pessoa. E a Bíblia vai mostrar que não é. Primeiro, pessoal, homossexualidade não é uma coisa biológica, tá? Eu li um livro, eu vou trazer aqui para vocês. Eu li um livro que não é tão bom, tá? E já vou falando aqui também, eu sou bem sincero. Chama Nascido Gay, é da Central Gospel. Eu li esse livro aqui, é um livro de estatística de um geneticista que prova que uma pessoa não nasce homossexual. Ou ela nasce homem, ou ela nasce mulher, mas ela tem algumas
predisposições para algumas coisas. Então a pessoa pode nascer predisposta ao esporte, predisposta a ser violenta, predisposta a ser inteligente, né? Ele fala muito sobre isso aqui no livro. Não é um livro que eu recomendo. Se você quiser ler, você pode ler, mas já estou resumindo para você. Ele prova que não nasce gay, não tem como uma pessoa nascer gay. Então, na verdade, quem está falando aqui é um médico totalmente isento de religiosidade, alguma coisa assim, 20 anos de pesquisa, né? Então, não tem uma pessoa que nasce homossexual. Ela nasce homem ou ela nasce mulher, então aquilo cai por terra quando uma época disseram assim, não, nós nascemos assim, né? Existem sim predisposições para a homossexualidade. Homossexualidade também não é demônio, porque alguns religiosos dizem, é demônio, e até como já falei, são agressivos, né? Você vai para o inferno e não sabem lidar com isso, nunca estudaram, nunca pesquisaram sobre isso para falar sobre o assunto e acabam despejando um monte de coisa, às vezes na internet, né? Numa postagem no Facebook com poucas palavras, não consegue definir tudo que está no coração deles e são agressivos. Então, também não é demônio, tá? Porque há pessoas que servem a Deus com a vida diante do Senhor e que sentem atração por pessoas do mesmo sexo, mesmo sendo pessoas que professam a fé cristã muitas vezes. Ela tem esse desejo. Por quê? Se não é biológico, quer dizer, se não é físico, se não é espiritual, porque não é demônio, embora eu creia que haja influências demoníacas em todas as áreas da nossa vida para que nós possamos ser mais pecadores do que já somos, né? Possamos cair em tentação. O diabo é o tentador. Então nós já temos uma predisposição para pecar e o diabo causa a tentação e a sedução para que nós possamos então cair na tentação. Então se não é físico, se não é espiritual, é o quê? Comportamental, né? É fruto do homem caído. O homem caído, ele tem desejos obscuros, tanto homossexual quanto heterossexual. O homossexual não é mais pecador do que um heterossexual. O homossexual tem atrações por pessoas do mesmo sexo. O heterossexual tem atrações por pessoas do sexo oposto. Mas Jesus mesmo disse que isso é ilícito se você, por exemplo, cobiçar a mulher do próximo. Se você é uma pessoa casada e você cobiçou a mulher do próximo, você já adulterou com essa pessoa. Só pelo pensamento. Então veja como é complexo tudo isso. Então na mesma lista da homossexualidade está o avarento, está o beberrão, está o mentiroso, está o fofoqueiro. Então todos esses são pecadores e como nós somos pecadores, somos fruto de uma geração caída que provém de Adão. Adão gerou toda a humanidade, e a humanidade já nasceu caída. Davi falava, em pecado me concebeu minha mãe, Salmo 51, versículo 5. Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5, versículo 12, por um homem entrou o pecado no mundo e todos pecaram. Então nós somos pecadores e essa natureza, o pecado não está classificado só no fazer, mas no ser. Não só em agir, mas na natureza, está inerente à natureza humana. Então, há pessoas que tendem a ter inclinações para a violência, por exemplo, e não para a homossexualidade. Há pessoas que estão mais inclinadas para ser adúlteros, prostitutos, estão fornicando, tal, são pecadores. E há pessoas que têm o desejo de ser homossexual. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Existem vários textos, eu poderia trazer aqui, eu contei aqui pelo menos 12 textos. No vídeo não vai dar, porque senão fica muito comprido e é melhor um vídeo mais curto para que todo mundo possa assistir, né? Então eu vou trazer os dois textos mais contundentes que provam na palavra de Deus que homossexualidade é pecado. Tá? Alguns vão dizer assim, eu não acho que é pecado. Mas o que vale não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que a sociedade acha. O que vale é o que a palavra de Deus acha. Pecado não é o que eu acho que é pecado. Pecado é o que a Bíblia fala que é pecado. Então, vamos ler um pouquinho Romanos capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 24. O Senhor diz assim: Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém.
Então Paulo está dizendo aqui que, na verdade, as pessoas estão adorando a própria imagem e o próprio corpo muito mais do que adorar ao Criador. É satisfazer a própria vontade em vez de satisfazer a vontade daquele que o criou. Versículo 26 agora. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Veja que Paulo é muito claro, que ele diz assim, olha, é um erro. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Então Paulo já mostra que esta prática de mudar a natureza de homem com homem, mulher com mulher, é uma prática inconveniente e que Deus reprova isso, tratando isso como um erro, né? Então podemos ver aqui a reprovação total do Senhor com relação à prática do homossexualismo, tá? Agora vamos ver 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10 também. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Que ele fala de salvação. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Aqui no texto original, efeminados e sodomitas é malakoi e arsenokoites, tá? São duas palavras no grego e que algumas pessoas querem inventar, dizendo não quer dizer efeminado, não quer dizer homossexual, não quer dizer sodomita, mas a maioria dos eruditos e das pessoas sérias que estudam a palavra vão dizer que é realmente isso, um homossexual passivo e um homossexual ativo, aqui na minha tradução da revista atualizada, efeminados e sodomitas. Lembrando de sodomita, irmãos, porque lá em Sodoma os anjos quase foram abusados pelos moradores de Sodoma, né? Então, agora aqui, ó, versículo 10, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Veja que o homossexual, o efeminado, ele não é mais pecador do que um avarento. Aquela pessoa que é uma pessoa mesquinha e avarenta está na mesma lista daquele que tem predisposição à homossexualidade. Então, irmãos, nós precisamos entender o seguinte, se você é homossexual e está assistindo esse vídeo hoje, o Senhor não aprova a prática da homossexualidade e o homossexualismo. Não aprova a prática do sexo com pessoas do mesmo sexo. Então nós precisamos, em vez de agradar a criatura, agradar ao Criador. E eu sei que é difícil. Assim que o homem peca em Gênesis capítulo 3, em Gênesis capítulo 4 acontece o primeiro homicídio da Bíblia. Caim mata Abel. Só que antes de Caim matar Abel, no versículo 7, Gênesis 4, versículo 7, Deus fala assim para Caim, Caim, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, o desejo de Caim seria contra ele, já era um desejo caído, da natureza caída de matar o seu irmão. Então Deus falou assim, ó, o seu desejo é contra você e você precisa dominar esse desejo através do Espírito Santo, que nos dá então força para resistirmos ao pecado. Segundo Romanos capítulo 6, não somos mais escravos do pecado, mas somos livres em Jesus, então podemos resistir às tentações e dominar o pecado que tenazmente nos assedia. Então, se você tem predisposição a sentir atração por pessoas do mesmo sexo, a palavra que eu tenho para você é Gênesis 4, versículo 7. O seu desejo será contra você. E a você cumpre dominar para agradar ao Criador e à vontade do Criador e não somente a tua vontade e não somente o teu desejo. Quem agrada o seu próprio desejo é um hedonista, é uma pessoa que quer adorar a própria imagem e adorar a criatura no lugar do Criador. Agora eu também quero falar com a igreja, porque a igreja não sabe lidar com isso, irmãos. A nossa igreja tem um nome, né? Comunidade Apostólica Livre.
Algumas pessoas pensam que esse livre é porque nós somos uma igreja inclusiva no sentido de aceitar a homossexualidade, né? E nós não aceitamos a homossexualidade. Deixando bem claro aqui no vídeo, nós recolhemos e acolhemos o pecador, qualquer um deles, o fofoqueiro, o arrogante, o presunçoso, o mentiroso, esse é acolhido na igreja, como toda igreja deve fazer. E lá nós pregamos a palavra da verdade, e a palavra da verdade tem poder de separar a alma e o espírito juntas e medulas. Portanto, quando a palavra penetra, é o Senhor que convence a pessoa do seu pecado, da justiça e do juízo. As igrejas não estão sabendo lidar. Aliás, acho que vai ser difícil a igreja saber lidar com essa situação, porque hoje muitos homossexuais têm procurado a igreja e a igreja não sabe lidar com isso. Ou como eu falei, ou é muito agressiva ou deixa de falar a verdade. Se você é um homossexual, eu recomendo que você procure uma igreja que não aceite o seu pecado. Que você procure uma igreja que aceite você, que acolha você, que você possa confessar para um líder ou para uma pessoa madura o que você sente e essa pessoa em oração, e em jejum, em consagração com você, vai levar você e conduzir você à plena vontade do Senhor. Essa é a minha recomendação para você. E para você que é igreja, para você que é um pastor, eu li outro livro que eu quero recomendar para você. Esse eu quero recomendar. É um livro do pastor Lissânias Moura. Eu não conheço o pastor Lissânias pessoalmente, mas eu li o livro dele inteirinho e eu recomendo esse livro. O livro chama Cristão Homoafetivo. Esse livro ele vai ensinar o que Deus fala sobre a homossexualidade. O que a igreja, como a igreja deve lidar com o homossexual, como os pais. Eu vendi para o pessoal da igreja, né? Eu tenho uma loja virtual, quando eu falo vendi é porque eu tenho uma loja virtual, tem na loja também. Eu vou colocar o link aqui embaixo, nós temos pouco no estoque, uns 10. Se acabar, você procura pela internet. Se não, você clica aqui embaixo, vai ter um link, eu vou deixar com frete grátis para todo o Brasil, e assim você pode adquirir e você se alimentar dessa literatura aqui, tá? Esse livro, irmãos, eu ofereci para mães e pais de pessoas da nossa igreja que têm os filhos com predisposição homossexual. E eles não sabem lidar, o pai não sabe lidar com isso, a mãe não sabe lidar com isso. Então esse livro ensina um pouco. Esse livro conta uma história de um homem, eu não vou dar spoiler aqui, tá? É só o começo do livro, não o final. De um homem que largou a esposa para viver com outro homem. Então ele começa um processo de aconselhamento com o seu pastor. E aí você vai ler o livro e você vai entender. Igreja de Jesus, a santificação é um processo. Então a pessoa, quando ela chega na igreja, então ela pode ser instantaneamente regenerada e justificada. Isso na soteriologia, que é a doutrina da salvação, é algo instantâneo. Mas a santificação é um processo. E a igreja não sabe lidar com esse processo. Nós precisamos aprender. Vamos orar ao Senhor, vamos ler literaturas que vão nos ajudar. Faça grupos de ajuda a essas pessoas, a pessoas sofrendo, que estão precisando, a pais e mães sofrendo com isso que estão precisando. E a igreja precisa ser uma igreja firme, não é covarde em falar a verdade, mas também é amorosa e acolhedora com o pecador para que haja transformação necessária, tá bom? Eu peço que você compartilhe esse vídeo com toda a sua rede, muita gente vai precisar ouvir o que foi falado aqui nesse vídeo, tá bom, irmãos? Deus abençoe você, se você não é inscrito, se inscreva no canal aqui embaixo, você é muito importante aqui pra gente também, você faz toda a diferença aqui no nosso canal, tá bom? Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, teologar.